A questão número 17 é sobre malha quadriculada e perímetro. Vamos ver o que ela fala aqui. Joaquina desenhou 3 polígonos em uma malha quadriculada. Então aqui, polígono 1, polígono 2, polígono 3. Em seguida, ela verificou, através de medição, que o polígono 1 possui 174 centímetros de perímetro. Aqui, o polígono 1, 174 centímetros. E o polígono 2 possui 132 centímetros. Polígono 2, 132 centímetros. Dessa forma, o perímetro do polígono 3 é um número... você vai ter que comparar isso com isso. Na verdade, você, para saber um perímetro desses aí, você precisa saber 2 medidas. Uma medida é isso aqui, a medida do lado de um quadradinho desse. Porque aparece toda hora, né? Tem vários lados. Aqui também. Aqui também. E além disso, você também tem que saber a medida disso aqui, Essa medida, a medida da diagonal. Olha aqui, diagonal, diagonal. Aqui também tem diagonal. Então, tem 2 medidas que você precisa conhecer para responder isso. Você precisa conhecer o lado e você precisa conhecer a diagonal. Ele não deu essas informações. Ele só deu esse perímetro e esse perímetro. Quer dizer, o total, né? Então, olha só. Aqui, no polígono 1, você tem um perímetro de 174. Esse 174 é igual a uma certa quantidade de lados e uma certa quantidade de diagonais. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse lado, esse aqui, são todos iguais, né? É o lado do quadradinho da malha quadriculada. Vamos chamar esse lado de A. E vamos chamar a diagonal, que é a mesma para todos eles, de B. Então daqui a gente pode calcular o perímetro de cada polígono usando A e B. Esse polígono 1, quanto que dá o perímetro dele usando A e B? O polígono 1 é assim. Aqui a gente tem, medidas iguais a A, gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 6A. 6 vezes A. E você tem ainda as medidas B, que são as diagonais. Tem aqui, 1, 2, 3, 4. Então, o perímetro do polígono 1, ele é 6A mais 4B, que ele deu como sendo 174. O polígono 2, ele tem um perímetro de 132. Mas esse perímetro também pode ser expresso em função das medidas A e B. Olha aqui, o polígono 2, ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 medidas A. E as medidas B são só essas duas aqui. São as diagonais, né? As partes inclinadas. Então, 6A mais 2B. Isso aqui dá 132. Agora, olha só. Só com essas informações aqui, dá para a gente descobrir quem são os valores de A e de B. E sabendo os valores de A e de B, você pode calcular o perímetro do polígono 3. Quanto que é o perímetro do polígono 3 usando A e B? Quantas vezes aparece o A aqui? Aparece aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem 8A e você tem uma vez B. Então, 8A mais B é o que você precisa saber. É o perímetro do polígono 3. Se você descobrir quem é A e quem é B, você calcula isso. E dá para você descobrir facilmente quem é A e quem é B olhando isso aqui. Olha só essa igualdade e essa igualdade. Esse número é maior que esse. Claro, é 174 e aqui é 132. Só que aqui também dá para ver que esse é maior que esse, porque aqui é 6A mais 4B e aqui é 6A mais 2B, né? Esse número é quanto a mais do que esse? Qual é a diferença entre isso e isso? Esse número aqui, esse perímetro, ele tem
uma grandeza 2b a mais do que esse. Porque isso aqui é a mesma coisa que 6a mais 2b de novo. Então essa diferença de 2b a mais corresponde a essa diferença aqui, ó. Quanto que é essa diferença entre 174 e 132? Isso menos isso, são 42 unidades. 42 centímetros, né? Pois é, esses 42 centímetros é o que você tem a mais aqui em comparação com essa medida aqui. São 42. E esses 42 são exatamente por conta dessas medidas B que tem a mais. Esse aqui tem duas medidas B a mais do que esse. Então, esse 42 é exatamente 2B. Então, com isso, a gente acha o valor de B. B é um número que multiplicado por 2 dá 42. Quem é esse número? É 21. Então, você já achou o B que você precisa aqui, 21. E o A, dá pra gente achar? Sim, dá pra gente achar por aqui ou então por aqui. Eu vou fazer por essa segunda aqui, tá? Olha só, eu já sei quanto vale o B. Eu preciso saber agora quanto vale o A. Porque aí, sabendo o B e o A, eu calculo esse perímetro que o problema pede. Como é que a gente vai achar isso? O 6A somado com o dobro de B, mas o dobro de B é 42. Então, 6A somado com 42, isso aqui dá 132. Então, o 6A é o número que somado com 42 dá 132. Quem é esse número? É 132 menos 42. É a diferença desses dois, né? 132 menos 42 é 90. Então, o 6A vale 90. Então, quem é o A? O A é um número que multiplicado por 6 dá 90. Como é que você acha esse número? Qual é a conta que você faz? Faz 90 dividido por 6. Aí você acha o valor de A. 90 dividido por 6, isso dá... dá 15. Então, o A vale 15. Agora, atenção, isso aqui é problema típico de 9º ano, só que você pode apresentar para um aluno de 5º ano, porque o conceito que se usa aqui é um conceito muito básico. Comparar esses números, ver que esse número é maior do que esse, é 42 a mais que esse, e esse 42 a mais é por conta desse 2B a mais. Então, 2B é 42. O B é 21. E aí, voltando para cá, você acha o valor de A. Então, esse perímetro que a gente tem que calcular aqui, do polígono 3, vai dar quanto? 8 vezes A, então vai ficar 8 vezes 15, mais B, que é 21. 8 vezes 15 dá 120. Somado com 21, isso dá 141. O que é isso aqui? É o tal perímetro, 141. E aí, qual é a resposta certa aqui? Ele é o número par? Não. Ele é o múltiplo de 12? Não. Como é que ele pode ser um múltiplo de 12 se ele é ímpar? Ele é o múltiplo de 47? Não sei. Será que é múltiplo de 47? Ah, tô com preguiça de fazer a conta. Vamos fazer depois. Ó, deixa eu ver essa D aqui. É um número com 3 classes? Não. É um número com 3 ordens. Classe, só tem uma classe aqui, classe das unidades simples. 3 classes é se tivesse unidades simples, milhares e milhões. Mas não, é uma classe só. Cada classe são 3 algarismos. Então, é o número de 3 classes? Não, é um número que só tem uma classe. É um número primo? Agora eu vou ter que fazer a conta, né? Ele é um primo ou ele é um múltiplo de 47? Olha só. 141 dá para dividir por 47? Não sei. Como é que a gente faz isso? Some com um algarismo daqui e um algarismo daqui. 14 dividido por 4. 14 dividido por 4, isso aqui dá 3. 3 vezes 4, 12. Então 3 dá. 4 não vai dar, né? 4 não vai dar, senão vai dar 4 vezes 4, 16. Vai passar de 14. Então isso aqui é 3. Vamos tentar agora com 3 para ver se dá certo. 3 vezes 7, 21.
vão 2, 3 vezes 4, 12, 12 mais 2, 14. Dá 141, então resta o zero aqui. 141 é 3 vezes 47. Olha só, esse número 141, ele é a mesma coisa que 3 vezes 47. Quer dizer, ele é o múltiplo de 47 e ele não é primo coisa nenhuma. Ele não é primo porque ele tem aqui fatores, né? Ele é divisível por 3, é divisível por 47. Então ele tem dois fatores diferentes aqui. Ele não é primo coisa nenhuma. Ele é o múltiplo de 47. Então, a resposta correta é a letra C de Charlie. Olha só que interessante. Malha quadriculada misturou com perímetro e misturou aqui com múltiplos e divisores.